Fala meus lindos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, minha gente, é dia de conhecer essa casa, que essa daqui é diferente das que vocês já conheceram aqui no canal. A casa, ela fica num posicionamento de esquina, né, pessoal? Então, essa propriedade ela possui 981 metros quadrados de terreno, que nem vocês estão observando, e ela está encravada em dois lotes, né? Um lote de esquina, outro lote conjugado lateral, no qual o proprietário fez uma grande casa com 520 metros quadrados de área construída, e o projeto da casa foi desenvolvido nestes dois lotes. Não é tão comum você encontrar casas com 2 ou 3 lotes disponíveis para venda, e o interessante desse projeto é que a casa ela foi conservada no lote da esquina, e o lote da lateral, que tem em torno de 450 metros quadrados, ele foi deixado do jeitinho que está, conservando apenas como um lote, inserindo o paisagismo, né? Então trazendo mais amplitude, mais terreno para o imóvel. Para vocês terem ideia da dimensão do terreno, apenas essa frente ela é composta por 35 metros e de profundidade essa lateral tem aproximadamente 28 metros por 30, né? Então ficou gigante de fato. Olha só como eu fiquei pequenininho aqui em frente à casa. O projeto do imóvel você já percebe que é um projeto bem contemporâneo. Foi utilizado bastante materiais para casas de alto padrão. Essa imensa pele de vidro, ela se destaca por ser vidros reflecta, utilizando o mesmo tom dos detalhes do guarda-corpo da fachada lateral que você vai encontrar nessa varanda do pavimento superior. E além disso, temos também um subsolo que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Então prepare aí a sola do sapato. Na verdade, quem vai preparar sou eu, que eu sei que você está sentado aí no sofá e muitas das vezes está comendo até uma pipoca ou uma pizza, não é verdade? E o que vale ressaltar, pessoal, é os detalhes do acabamento dessa casa. Olha só, nos degraus do acesso, grandes pedras, né? Esse daqui é o granito ouro branco flameado. É um material que não é barato, você já percebe o padrão de acabamento aqui. E nessa última etapa daqui, do acesso da casa, perceba que temos o granito, temos um quartzito e temos um mármore, né? Olha só como ficou legal o contraste de cores. E aquela parede ali também continua com o quartzito, ficou muito bacana, gostei de verdade. E por aqui, minha gente, é o acesso principal da casa. Não estou com a chave aqui agora. O proprietário pensou que a chave estaria aqui, mas na verdade está no carro dele e acabou que a gente não se encontrou. E a gente não vai acessar por aqui, a gente vai acessar por outro lugar. E o interessante é que através desse acesso lateral que a gente vai agora, eu vou até achar bom porque vocês vão ter uma perspectiva diferente. Como se fosse o olhar de estar visitando essa casa em um dia de festa. Mas Thales, por quê? Olha só, tá vendo aqui toda essa fachada lateral? É que aqui onde vocês estão vendo essa esquadria de boca larga, com essas 4 folhas de vidros reflecta, é exatamente o acesso para a área gourmet e para a área de lazer. Então imagine que você, os seus convidados, poderão estacionar os carros aqui, o pessoal chega, desembarca e já acessa por aqui para a área de lazer. Olha só que engraçado. Mas Thales, antecipando algumas dúvidas das pessoas, cadê o danado do muro daqui dessa casa? Não tem muro não? Não. Por quê? Lotes de esquina nos condomínios do Alphaville, pessoal, vocês vão perceber que tem que ser desenvolvido um muro que chamamos de cerca viva. A cerca viva nada mais é como esse dentro que você está visualizando aqui. O propósito dela é gerar privacidade para o interior do imóvel. Uma opção que o proprietário desse imóvel fez foi deixar aqui livre e você acaba de ganhar um dente, né, de aproximadamente aqui 3 metros de largura do condomínio, onde é uma área que você adota naturalmente, mas não pode construir aqui, a não ser que você queira dar continuidade com essa cerca viva, que já temos aqui essas palmeirinhas, se fechando toda essa área, deixando apenas um espaço de circulação. Então isso aí é uma opção sua, uma opção do paisagista. Dependendo da família que adquirir, ela tem a opção de inserir ou não isso daí. Mas venham aqui comigo que a gente vai acessar agora por essa lateral, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa eu abrir aqui essas esquadrias. Olha só que legal. E outro detalhe também, não foi economizado aqui no acabamento da casa. Você já percebe, você já sabe, se você acompanha aqui o canal, que essas esquadrias prêmios do piso ao teto não são baratas, né? Olhem a amplitude que temos aqui, pessoal. Isso daqui é a área gourmet do imóvel, onde você pode climatizar, deixar fechado, né, caso que você queira gerar ruído. E na sequência chegamos aqui
na área de lazer que eu considero o coração da casa. E existe um negócio desse, olha o espetáculo. Já já a gente acessa aqui por dentro para vocês compreenderem cada espaço. E você chega, você se depara com isso aqui. Pá! Olha o tamanho da área que você vai ter para sua casa, para sua família, para os seus amigos, para os seus pets. Percebe, pessoal? Isso daqui, apenas essa área verde que está gramada, são pouco mais de 500 metros quadrados, né? Porque o lote da casa ele finaliza aqui, onde está essas palmeirinhas rabo de raposa, né? E ainda tem esse dente aqui, como você vai ter toda essa área para você personalizar. Eu já trouxe família para cá e as famílias disseram que construiriam um outro espaço com deck, fariam um bom jardim aqui, botaria algumas plantinhas frutíferas também para poder colher, né, alguma fruta orgânica, uma pequena horta. Então assim vai muito de cada família. Já outra família que eu também trouxe aqui para conhecer, desenvolveria um espaço para uma academia, um espaço spa. Poxa, vai ficar legal demais, botar uma quadra um campinho de beach vôlei, beach tênis. Então aqui você tem espaço mais do que suficiente para isso, né? Eu quero que vocês prestem atenção na perspectiva que temos aqui. Olha só que fachada super moderna, né? Linhas retas, os vidros, com os detalhes do alumínio, das esquadrias, contextualizou demais com esses tons cinza, tom cimentício um pouco mais claro. Essas pedras naturais que temos aqui, pessoal, na lateral das fachadas, né, trazendo elementos naturais, é sempre muito bom e é ponto positivo para o imóvel, principalmente um imóvel moderno, um imóvel com uma característica contemporânea. Então ficou uma arquitetura que eu visualizo. Não sei o sentimento de vocês, mas o meu sentimento é que está suave, não está gritando, não está com muita informação. Está muito gostoso aqui o ambiente, não está? Não tá cansativo. Pronto, eu acho que a palavra certa é essa daí. Voltando aqui um pouquinho, olha só o tamanho da piscina. Já temos uma piscina aqui com prainha, são 3,20 metros aproximadamente, por pouco mais de 8 metros. Ela está aqui um pouquinho turva agora, porque o filtro está desligado, mas nas imagens que eu fiz ela já estava bem limpinha, né? Tá aí, tem chovido esses dias e acaba que precisa estar ligando. Mas como não tem habitante, não é interessante ficar deixando o maquinário ligado, né, direto, tem que desligar no momento adequado. Olha essa parede aqui, que nem eu havia mencionado, com pedras naturais também ficou muito legal, bastante vidro, né, pessoal, que atrai iluminação natural para dentro do imóvel. Mas vamos dar uma volta aqui para vocês conhecerem um pouquinho o interior dele. Pessoal, voltando aqui para a área gourmet, né? Essa área daqui, pessoal, tem aproximadamente uns 35, 37 metros quadrados. Todo o piso que foi inserido aqui é uma pedra especial. Essa aqui é o Colosseu Villa. Olha só como ele é bonito, lembra um mármore, né? Muito legal, também está em outra área que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. E aqui, nesse cantinho aqui, que muitos chamam de Recanto do Guerreiro, você já tem essa ilha em granito preto. Temos também essa outra bancada, um ponto de água com calha úmida também aqui, para dar o suporte. Já temos uma churrasqueira aqui a gás também, pessoal. E olha só que legal que ficou esse detalhe, né? Não apenas deixar em linha reta, colocou um detalhe aqui, parece um triângulo, né? Invertido. Olha só como ficou legal, ficou muito bacana. E revestimento aqui em porcelanato. Nessa área, pessoal, já encontramos um lavabo. Olhem só que lavabo bonito. Já temos o porcelanato em tom cimentício, revestimento, nanoglass na bancada. Olha só a cuba Deca que foi inserida, os metais já conectados na parede. Gostei muito dessa torneira aqui, olha só como ela ficou bonita, bem diferente, né? Outro detalhe que eu quero que vocês observem, pessoal, na soleira da casa, na maioria dos ambientes, você vai perceber que foram inseridos aqui nanoglass branco, né? Então também você já percebe que não foi economizado no quesito acabamento aqui. Nessa outra área, chegamos nesse quartinho. Olha só que legal. Esse quartinho daqui, pessoal, tem aproximadamente 7 metros quadrados. Ele tem algumas finalidades que aí vai depender de você, o que é que você quer utilizar. Você pode fazer aqui uma adega, você pode fazer aqui um gabinete, você pode fazer aqui uma brinquedoteca. Então tem vários sentidos, né, para esse ambiente daqui. Então vai depender exatamente do que você precisa. É conversar com o seu arquiteto para desenvolver os interiores e explorar, né, da melhor forma. Nessa outra saída aqui, temos acesso para onde? Para a sala de estar, sala de jantar e temos acesso também aqui para a cozinha através dessas esquadrias. Acessando logo a cozinha, pessoal, perceba que já está conectada, né? Então você consegue se comunicar aqui entre esses ambientes.
E na sequência, chegamos aqui e nos deparamos com o quê? Com as bancadas, foram utilizadas pedras nanoglass, já temos 2 cubas, calha úmida também, temos visual para o lado externo da casa, revestimento em porcelanato, né? Esse daqui é o porcelanato ônix, muito legal. E essa pedra aqui, pessoal, olha só como ela ficou bonita, né? Essa daqui é a Roma Imperiale, não é tão comum você encontrar, gostei de verdade dela, olha só, aqui já fica os tons mais escuros, aqui mais claro, ficou muito legal, gostei de verdade. E nessa área fica o espaço do cooktop, né? Todo esse ambiente, pessoal, ele é composto por aproximadamente 3,5 metros, 4 metros, né? Por 6 de comprimento. Então fica uma cozinha ampla, super funcional e conectada a ambientes que também interessam a cozinha, né? E nessa área temos uma despensa com aproximadamente 1,8 metros quadrados. Dá para você colocar muita coisa aqui. Outro detalhe que vocês devem observar, toda casa já possui o luminotécnico definido, instalado, né? Todos os pontos de luz com iluminação quente, que é onde as pessoas mais buscam nos projetos interiores desenvolver a iluminação quente, porque traz aconchego, traz boas sensações, né? Fica muito legal. E, gente, olhem o tamanho desse espaço aqui da sala. Conectando o espaço da sala de estar com a sala de jantar, você vai ter tranquilamente aqui aproximadamente 50, 55 metros quadrados. Bastante espaço em 2 ambientes, né? E olhem o pé direito duplo que temos aqui nessa área. Percebe o tanto de iluminação natural que traz para dentro do imóvel? A todo momento você está tendo visual para o lado externo da casa, visual para o jardim, visual para o céu. Isso é muito bom, traz conforto para o dia a dia da família. A parede aqui, ela permanece com a mesma identidade do que temos do lado externo. E a sacada aqui, pessoal, sabe o que é? É essa sensação que você vai ter quando você estiver aqui. Imagine que nesse lado vai ter o sofá, nesse outro lado haverá o painel com a televisão, né? Então você está aqui curtindo o visual para o seu jardim. Existe um negócio desse? É ou não é valor imaterial? Então a casa circula bastante vento, circula boas sensações e também tem o lance da privacidade. Sabe por quê? A casa do vizinho aqui é uma casa plana. Então você não vai ter um pavimento superior, alguém olhando para o interior da sua casa, etc. Isso aí é ponto positivo e um grande diferencial para a localização aqui da propriedade. Além disso, encontramos uma suíte, que já temos aqui nesse ambiente. Olha só o tamanho dessa suíte, pessoal. Com aproximadamente 12 metros quadrados, espaço com closet e também temos o banheiro com excelente padrão de acabamento. Todo o revestimento em porcelanato, os metais também Deca. Olha só a bancada aqui que foi utilizada também em nanoglass branco. Gostando de verdade aqui do padrão de acabamento da casa. E nessa suíte, pessoal, caso você queira, você pode fazer também um escritório. Então, caso você não queira fazer lá como um gabinete, pode utilizar aqui como escritório. Mas é sempre importante ter uma suíte, né, no pavimento inferior. No lado oposto, chegamos no lavabo da casa. Temos aquele lavabo da área gourmet, né, que é o pessoal da piscina que vai utilizar. Olha só a bancada como ficou bonita, totalmente esculpida, né, pessoal? Como ficou bacana também aqui esse metal em tom dourado. Da mesma forma, os outros metais aqui do banheiro. E agora vamos lá para o pavimento superior ou para o pavimento inferior, né? Lá para o subsolo. Vamos logo para o pavimento inferior, que não tem muito o que explorar lá embaixo, né? Lá em cima a gente continua. E, gente, eu estava pesquisando aqui agora há pouco que eu fiquei em dúvida sobre o quartzito que tem aqui na fachada, né? Aquela pedra bem bonita, né? Com várias cores. É o quartzito Aurora Boreale. Muito bonito, né? Então segue aí, porque muita gente pergunta, gosta de ver esses padrões de acabamento, que às vezes pensa colocar na própria casa. Então tá aí já a informação. Olha só, pessoal, que legal que ficou também essa iluminação indireta, né? É um balizamento aqui para o acesso para o pavimento inferior, lá para o subsolo. E o detalhe, minha gente, é uma curiosidade, acaba que o subsolo é muito bom, você tem ganho de espaço, dá para colocar alguns carros aqui. E você também tem a opção de estacionar fora. Às vezes tem alguns clientes que têm casas que possuem subsolo e eles falam que no dia a dia acaba estacionando na porta de casa mesmo, tal. E geralmente no dia de chuva que eles descem para o subsolo. Antecedendo as vagas da garagem, olha só, já temos um depósito com 2,5 metros quadrados, dá para colocar umas prateleiras aqui, inserir muita coisa aqui dentro, né? Sempre bom você ter espaço para colocar aquelas bagunças, né, da casa. Temos também um outro espaço que pode ser um depósito também aqui embaixo da escada.
Teve uma das famílias que eu trouxe aqui, que eu estava comentando lá em cima, eles comentaram que aqui embaixo já optariam fazer um negócio diferente. Um espaço para charutaria, uma adega, revestir isso aqui com madeira, causar uma sensação diferente. Na hora que acessar aqui, tem um ambiente, um cantinho para curtir uma TV, um jazz, fumar um charuto, ficar fora do ambiente interno da casa, né? Legal. Então, é aquilo, tem ambiente para você contemplar da forma que você achar interessante. Chegamos na área do subsolo. Olha só, pessoal. Estamos aqui em um espaço que dá para você colocar tranquilamente, de forma confortável, nesse ambiente, 3 veículos, né? Naturalmente não está revestido, está pintado, mas aqui você pode personalizar do jeito que você achar interessante. Fazer um revestimento com pedras em porcelanato, fazer uma iluminação com perfis de LED. Então isso daí vai ter que ser desenvolvido de acordo com o projeto interior da sua casa, onde a casa ela se comunique daqui até mesmo se você quiser levar uma comunicação para os quartos. Então você pode deixar no formato industrial aqui, lá em cima alguns ambientes industriais também. Tem gente que gosta de pegar subsolo, tem famílias, né? E gostam de personalizar para criar uma boate. Eu já vi situações assim que dá para fazer uma pegada diferente, um pub dentro de casa. Então é você utilizar a sua imaginação que certamente vai fazer diferença. Outro detalhe também é que já temos um ponto para abastecimento de carro elétrico, né? Ponto positivo para o imóvel. Vamos lá para o pavimento superior. E outro detalhe, pessoal, deixa eu só fechar aqui essa porta. Vou passar aqui. Outro detalhe também que vale destacar, os degraus da escada, olha só, aqui é o mármore piguês. Ele é bem clarinho, né? Tem poucas informações, né, na pedra. E todos os degraus da escada, desde o subsolo até o pavimento superior, é com o revestimento desse mármore. Legal. Olha o impacto que a gente tem logo aqui com essa pele de vidro. É um verdadeiro quadro que você vai ter. Por quê, Thales? Aqui em frente, gente, aqui a casa é uma área de preservação. Então não vai ter casa sendo construída aqui em frente. Você percebe que as árvores, a vegetação está porte médio e porte pequeno ainda. Daqui a alguns anos, e é natural nos condomínios, a vegetação ela fica mais densa, né? E confinante ao muro do condomínio, ali é a área de preservação ambiental, então não vai ser construído nada, sempre vai ser aquela área verde. Então você não vai ter vizinho na frente, não tem vizinho nessa lateral, e o vizinho da lateral de cá é uma casa plana, né? Então assim, você vai ter muita privacidade aqui dentro desse projeto, ponto positivo para ele. Outro padrão de acabamento, os vidros que foram inseridos aqui, 10 milímetros, perfil em tons escuros, contextualizando com as esquadrias, ponto positivo também. E as folhas de vidro, pessoal, você percebe que são folhas bem amplas, né? Com mais de 1,5 m de comprimento. Todas elas para ter menos recortes, menos folhas de vidro no guarda-corpo da escada. Olha só a perspectiva que temos aqui. Vamos acessar logo aqui essa área aqui, para vocês darem uma olhadinha. Aqui é um verdadeiro cartão postal da casa, né? Olha só que legal. Olha o tamanho dessa varanda. Essa varanda aqui, pessoal, eu chamo ela de varanda do pôr do sol. Por quê? O sol se põe lá e nasce aqui na parte de trás da casa. Mas o que você vai ter diariamente aqui é esse visual aberto para essa área de preservação. Uma lagoa que tem aqui na Cidade Alfa. Olha que incrível. Uma lagoa perene. No dia a dia você tendo esse visual. E o silêncio que você tem aqui também. Muito legal, né, pessoal? Gostando de verdade disso daqui. E a varanda nem é tão pequenininha, né, pessoal? Tem aproximadamente 15 metros de extensão por praticamente 3 metros aqui, 2,80 metros de largura, né? Perceba que aqui já tem os armadores para a rede, né? Aqui ponto aqui, tem outro ponto, outros 3 pontos aqui que você consegue colocar ela de forma transversal. Outra curiosidade também que são itens que encarecem e enobrecem a construção de uma casa, que é o balanço invertido. Olhem só a continuidade que temos aqui da área coberta, né? Aqui da varanda, totalmente em balanço, invertida, inclinada, né? E outra curiosidade também que muita gente não sabe, estão vendo essa linha que tem aqui, ó, uma profundidade, um perfil. Aqui se chama pingador, pessoal. Para que é isso? Quando chove, a água ela começa a escorrer, certo? E se não tiver isso daqui, ela vai escorrer e ela vem para cá, começa a manchar, infiltrar uma parede. E com o pingador, ela encerra o ciclo, né? Na hora que ela estiver adentrando aqui na estrutura,
ela vai pingar exatamente no local onde está, então ela não passa para cá. É interessante, muita gente não sabe, eu já vi casas que são construídas e não tem os pingadores e começa a gerar o desgaste da textura, da pintura, às vezes entra numa área que tem gesso, danifica o gesso, né? Então sempre fique atento a isso daí. Aqui no pavimento superior, pessoal, iremos encontrar 3 suítes. E tem uma curiosidade na suíte principal que eu vou apresentar a vocês algumas soluções dela. Mas vamos acessar logo aqui a primeira suíte do pavimento superior. Essa daqui com aproximadamente 12 metros quadrados, certo? Temos também o mesmo padrão de acabamento das demais. E olhem isso aqui, varandinha, visual para a área verde. Outro detalhe também, pessoal, tem uma pistazinha que você pode contornar o condomínio e fazer uma caminhada, né, confinante ao muro. Olha os sons do passarinho, muito legal isso daqui, né? Retornando, temos uma área do closet e temos também o banheiro, que você vai perceber que possui o mesmo padrão de acabamento também nos demais banheiros, né? Então assim, um banheiro super confortável, ambiente com bastante iluminação natural também, esquadrias do piso ao teto, projeto de iluminação e todos os ambientes já climatizados com ar-condicionado. Olha a perspectiva, pessoal, que temos daqui para o pavimento inferior. Imagine caso você queira uma luminária, né, pendente aqui, ou na área dali da escada, também se achar interessante, mas tudo vai depender do projeto de interiores. Você tem um contato visual com toda a área externa da casa, iluminação natural também, e nesse corredor daqui temos essas esquadrias Maxi Ar, que vai gerar ventilação para dentro do imóvel. Você pode abrir e personalizar do jeito que você achar interessante. Outro detalhe que eu quero que vocês visualizem é o seguinte, antes da gente entrar na suíte principal, para você não se perder. Daqui, dessa área, olha só, até o final desse corredor, passando por essa área aberta, até aqui, nessa área daqui, é a suíte principal, que já vou explicar a vocês como é que ela é, né? E vocês pensarem em soluções para ela, de acordo com a necessidade de cada um. Já a gente acessa. E temos também esse outro quarto, aqui, essa outra suíte, que é a terceira suíte do pavimento superior, ok? Com 14 metros quadrados aproximadamente, boas esquadrias, climatizado também, e o banheiro, por sua vez, pessoal, com o mesmo padrão de acabamento, muito legal. Olha só, pessoal, que interessante. Vamos acessar a suíte principal por aqui, por essa primeira porta. Por que, Thales? Que suspense é esse? É porque essa suíte está distribuída em 2 ambientes que são praticamente idênticos, né, de forma invertida. O primeiro ambiente está caracterizado como um quarto, vocês conseguem visualizar, acesso para a varanda, aquela que vocês conheceram agora há pouco, que tem visual para a lagoa, olha que vista muito legal, com aproximadamente 13 metros quadrados nesse ambiente, ok? Aqui, nesse outro espaço, ele se conecta com aquele outro espaço lá, que é um espelho desse primeiro. E esse ambiente daqui, pessoal, é para ser desenvolvido o que, Thales? O closet. E, Thales, por que está aberta aqui essa parede? Essa parede de cá, a ideia é que, dependendo do projeto que seja desenvolvido, você aproveitar esse espaço, fazer com marcenaria e, desse lado de cá, você inserir uma rouparia, né? Um roupeiro, um espaço copa para você botar um frigobar, uma pipoqueira, alguma coisa do tipo. Você pode aprofundar mais para cá ou deixar ele fechando essa área aqui, deixando um closet maior, percebe? Então nessa área daqui se conecta com o ambiente 2 e o ambiente 1 da suíte principal. Já temos aqui um banheiro também, e a suíte principal, que é todo esse ambiente, ela é composto por 2 banheiros. Tem esse banheiro de cá, mesmo padrão de acabamento dos demais banheiros, né, pessoal? E chegamos no segundo ambiente da suíte principal. Você pode deixar lá a cama e deixar essa área de cá, se você quiser, colocar um ambiente com escritório, você colocar um ambiente, uma salinha de cinema, um outro ambiente para se maquiar, com camarim, que não ocupa espaço naquele outro ambiente. Fica uma grande suíte e também com um banheiro, então fica um para cada pessoa referente ao casal que vai utilizar aqui, né? Então você tem essas possibilidades. Ah, mas é muito espaço, eu não quero. Tranquilo, fecha aqui
Aí fica uma outra suíte. Então a casa, ao invés de ter 4 suítes plenas, ela passa a ter 5 suítes plenas. Entenderam como é que é? E, mais uma vez, você vai ter sempre acesso, através de um ambiente que foi pensado para a suíte principal, vai ter esse acesso a essa grande varanda com as redes. Você pode botar aqueles sofazinhos de chuva e sol e curtindo isso aqui, né? O visual que você vai ter para o verde, para a lagoa, isso aí é muito interessante. E se você ainda não curtiu o vídeo, viu, pessoal? Nem se inscreveu no canal, já curte para não perder vídeos assim toda semana. Chegamos na área de serviço, né, da casa. Olha só, temos esse outro espaço que dá para você utilizar para estender as roupas, colocar aqueles estendedores, né, de piso que tem. Você pode fechar aqui também com alguma cerca viva para não ter contato visual com essa área daqui. Então, é uma solução que você pode fazer, ou mais ou menos nesse outro espaço aqui também, para ter um ambiente para você estender roupa, né? Se tiver visita, ninguém vê as roupas estendidas, esteticamente fica mais bonito. Olha só o padrão de acabamento aqui da área de serviço, pessoal, como ficou legal também. Bancada em nanoglass, revestimento também ficou muito bacana, o mesmo revestimento que tem lá na área gourmet. Nanoglass também aqui nesse espaço da soleira. Aqui já é o quarto de funcionário, com aproximadamente 8 metros quadrados. E na sequência chegamos no banheiro também, com revestimento todo em porcelanato, né? Muito legal. Meus lindos, o que é doce vai ficar agora o quê? Vai acabar o vídeo, pessoal, não vai ficar tão doce mais. Meus lindos, mais uma vez, obrigado pela atenção, pelo carinho, não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, vídeo novo toda semana. E se você tem imóvel para vender, quer visitar esse imóvel, está em busca de casas aqui na região, solicite contato através de um link que tem aqui embaixo, que a nossa equipe vai entrar em contato com você com o maior prazer. E aqui na descrição tem todas as informações e o valor dessa propriedade. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!